Bom dia! Bom dia, paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui nos estúdios da Rádio Impacto com vocês, no Face Alive, no canal de YouTube Márcia Entre Nações. Bom dia, vamos aqui começando com a palavra de Deus, segunda-feira, para que a gente tenha uma semana abençoada. Já chegamos na nossa sala de oração, já estivemos ali nas batalhas do Senhor. Glória a Deus por começar o dia, começar a semana assim na presença do Senhor. Deus, Ele é um Deus que nos surpreende a cada dia. Viver com Deus é um viver de aventuras, é um viver emocionante. Ele nos renova e Ele se renova em nós a cada dia. Nós estivemos ali orando por algumas nações da terra, né? Nesses dias nós precisamos orar pela Bolívia. A Bolívia está num processo eleitoral de substituição, né? De eleição presidencial. Estava ali o Evo Morales, um homem, né, maligno, ok? E ele estava fugido do país, estava refugiado na Venezuela, né? E então começou esse processo eleitoral. O pessoal me mandou um pedido de oração pela Bolívia, porque o candidato que está para ganhar as eleições e tem muito roubo, muita falcatrua no processo eleitoral, né? Mentira para tudo que é lado. Também um homem maligno ali na Bolívia, nesses países aqui da América do Sul. Eles fazem muito sacrifício de crianças. Eles ficam no poder graças ao sangue de crianças derramado para demônios. Parece loucura, mas não é. É verdade, tá bom? É verdade. Vai fazer o quê? É terrível, mas é verdade. Bom, outro país que está precisando de mais de intercessão é a Argentina. A Argentina também está entregue na mão dos comunistas, o país está arrasado. Venezuela, né? Não precisa nem da gente falar a situação na Venezuela, eu tenho acompanhado. Ali está faltando tudo, até energia elétrica agora. Eu falo praticamente todos os dias com a pastora Lourdes. Então, as nações da terra, elas estão em apuros, precisando de oração. E os Estados Unidos também nesse processo eleitoral, uma batalha espiritual grande. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país cristão do Ocidente e que ainda tem barrado o avanço das religiões que vêm do Oriente para o lado de cá, não é? Em permanente luta contra o Islã, porque gradativamente os muçulmanos têm entrado, né, nos Estados Unidos, vão ocupando posições. Está aí o ex-presidente Obama, que a gente sabe que era um muçulmano, né? Enfim, a chegada da China comprando tudo, um país comunista também, e o presidente Trump ainda fica brigando com a China, tentando. Se os Estados Unidos, que é uma nação poderosa, que é uma nação que está em liderança do mundo ocidental, que defende valores cristãos, por mais que sejam falhos, eles defendem, né, os valores cristãos básicos, que é a defesa da vida, né? Ele barrou o sacrifício de crianças nos Estados Unidos através do aborto, que muito sangue é derramado, aquelas clínicas de aborto. São açougues de criança, né? Eles pegam aqueles fetos abortados, sabe-se lá o que fazem, não quero dizer o que fazem, sabe-se lá o que fazem, não é? E bom dia, Denise. Gente, então é muito séria essa situação do sacrifício de crianças no mundo inteiro. E ali nos Estados Unidos, o presidente Trump veio lutando contra as clínicas de aborto, contra as leis que autorizam o aborto. Tinha uma lei que estava prestes a passar que autoriza o aborto, até mesmo, nem é mais aborto. A criança pode acabar de nascer e a mãe fala assim: eu não quero esse bebê, mata. Ela tem o direito de matar a criança que acabou de nascer.
E eles querem votar essa lei, querem que passe essa lei. E o presidente Trump veio barrando isso. Então há uma fúria do inimigo muito grande. Eu não estou falando que ele é o salvador da pátria, não estou falando que ele, né, é um homem de Deus, estou falando nada. Eu estou falando o que a gente vê, né, que ele tem, inclusive, se aliado ao Brasil para defender os interesses da nação brasileira, porque nós também temos um presidente que defende uma agenda cristã, ok? Então, tivemos ali nessa batalha, porque parece que ele perdeu a eleição, mas ainda existem alguns recursos, né, que podem se lançar mão de alguns recursos, porque ele tinha tudo para vencer com uma grande quantidade de votos. E eu creio que Deus não permitiu, para que fique bem claro que se ele permanecer no poder, vai ser por causa do agir de Deus, vai ser por causa da mão de Deus se movendo através das orações, das batalhas do povo de Deus. E a glória, quem vai receber vai ser Deus e não o próprio Trump. Então, vamos vendo o desenrolar desses acontecimentos, participando em oração, participando em intercessão, entendendo isso, que se cai esta barreira de resistência, que é os Estados Unidos, que ainda defende a família, os valores cristãos aqui do Ocidente, a turma do Oriente, né, que é o pessoal muçulmano, pessoal do Islã, que querem dominar o mundo, né, que eles acham que está certo que eles subjuguem todo mundo a Alá, por bem ou por mal, mesmo cortando a sua cabeça fora. E o pessoal comunista, que querem, né, escravizar a população, né, num país comunista como a China, como a Coreia do Norte e tantos outros. Você não tem direito a absolutamente nada, a nenhuma liberdade. Você está completamente aprisionado, limitado, cerceado pelo Estado. Você é apenas um número ali, né? Você não tem direito a voz, a voto, a nada, ok? Você respira se eles deixarem. E essa é a ameaça que nós estamos vivendo. Se os Estados Unidos cair, né, o próximo presidente, ele não tem este posicionamento de, né, ir contra todas essas coisas, tá bom? Nós tivemos uma crise recente que o Macron, presidente da França, ele queria tomar a Amazônia do Brasil. E foi graças ao presidente Trump que se posicionou dizendo não, nenhuma reunião vai ser feita para decidir sobre a Amazônia sem a presença do presidente do Brasil, né? A Amazônia está no mapa do Brasil ainda, mas se fosse outro presidente, nós já teríamos perdido uma parte do nosso país, uma parte importantíssima, porque isso é o interesse, né, das outras nações, é o interesse do pessoal que quer implantar essa nova ordem mundial, onde os países não têm mais qualquer autoridade sobre seus territórios. Bom, então a história é: vamos orar, porque a nossa oração, ela definitivamente interfere nos destinos das nações, nos destinos das pessoas. Se não fosse assim, o Senhor não tinha mandado que orássemos, o Senhor não estava procurando intercessores na brecha, o Senhor não tinha nos dito na palavra que nós temos uma luta contra os principados e potestades, contra todo o reino da maldade que governa por detrás dos governantes. Se não fosse assim, o Senhor não tinha nos dado armas poderosas em Deus para derrubar todos esses poderes, né, que lutam contra o reino de Deus. Se não fosse assim, Jesus não tinha mandado que na oração, né, lá do Pai Nosso, que a gente orasse: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Se a raça humana não tivesse nenhuma esperança de resgate, se não adiantasse fazer nada, se as coisas já estivessem todas, né, como fadadas ao fracasso, né? Se o homem já estivesse realmente sem salvação, indo para o inferno, para que Jesus viria a este mundo dar a vida dele em nosso resgate?
é porque havia esperança, é porque ele creu que através da intercessão dele, né, dessa intromissão dele entre o destino do homem e o inferno, entre Deus e o homem, que esta intercessão dele como sacerdote, que o sacrifício dele a nosso favor poderia fazer alguma diferença. E Jesus, ele é o intercessor maior. Ele está diante do Pai hoje intercedendo por nós, apresentando o sangue dele diante do Senhor, do Pai. Aqui está o meu sangue que eu derramei para resgate dessas vidas, para resgate de muitos. E este sangue está falando, está intercedendo por nós. O sacrifício de Jesus está falando até hoje, intercedendo por nós, né, diante do trono do Pai. E se esta intercessão não adiantasse nada para mudar coisa alguma, Jesus não teria se colocado na posição de intercessor. Não teria mandado que a gente orasse sem cessar. E a palavra nos diz, ore sem cessar, não desista. Ele nos deu a parábola da viúva diante do juiz, que a viúva estava lá clamando diante de um juiz mau, era um juiz iníquo, um juiz terrível, e ele, mesmo assim, acabou atendendo aquela viúva para ela não incomodá-lo mais. E ele diz, se esse juiz, que é um mau juiz, acabou atendendo a oração da viúva porque ela não parou de orar, porque ela insistiu, né, em que fosse feita justiça no caso dela, muito mais Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso juiz perfeito, justo, ele fará justiça àqueles que por ele clamam dia e noite. Ainda que pareça tardio, ele não vai deixar de ouvir as nossas orações. Então nós temos todo o incentivo para orar, sabendo que Deus está ouvindo, que o nosso Criador, o Senhor de todo o universo, aquele que detém todo o poder, ele ouve as nossas orações, ele coloca as nossas orações na balança do universo. E essas orações, elas têm um peso grande. Tão grande que quando nós chegamos lá no último livro de Apocalipse, nós vamos ver que essas orações, elas estão recolhidas numa taça, há uma taça de oração, e que quando essa taça de oração transborda, há uma grande manifestação de Deus, do poder de Deus aqui nessa terra. Ok? Então vamos continuar clamando, vamos continuar orando, não vamos pensar, não adianta orar, está tudo perdido, né? Que bom que acaba tudo logo. Não é assim. Eu não tenho todo o entendimento de como acontece, mas existem duas formas de acontecer as coisas. Ou você entrega na mão do diabo e ele vai fazer do jeito dele, porque você está dando legalidade a ele, com todo o pecado da humanidade, com toda a maldade da humanidade, para ele fazer o que ele quiser. Ou você vai orar, não é? E a questão toda vai ser entregue na mão de Deus, e então o Senhor vai fazer justiça, vai fazer do jeito dele, da melhor maneira, né? Dando livramento a tantas pessoas, salvando tantos, né? Mesmo diante da situação difícil. Ontem chegou um apelo de um pastor, o pastor Josué, que vive lá nos Estados Unidos, conclamando a igreja em toda a terra que nós precisamos orar com relação a essas eleições nos Estados Unidos, porque o resultado final disso vai afetar diretamente o Brasil, vai afetar todas as nações da terra. E é lógico, se oramos, acontece de um jeito, se não oramos, vai acontecer de outro. E ele estava contando, né, que através do presidente Trump foram descobertas redes de sacrifícios de crianças, e eles encontraram na Austrália, nos Estados Unidos, em muitas partes do mundo, eles encontraram porque eles estouraram uma rede que estava sumindo com as crianças, porque milhares e milhares de crianças somem todos os anos e ninguém dá conta onde foram parar essas crianças. E eles descobriram crianças
que foram, nasceram ou foram levadas pequenas, criadas debaixo da terra, em túneis, em cavernas, milhares de crianças, milhares, que usadas para sacrifícios humanos, para extrair substâncias dessas crianças. Eu não quero entrar em detalhes, coisas tão terríveis, tão inimagináveis. Então nós temos aí na Bolívia, na Venezuela, esses líderes que sacrificam crianças. Tem muitos testemunhos de pessoas que viram, que presenciaram, que participaram de alguma maneira, né? Pilotos de avião que levaram crianças para o topo desses montes, por exemplo, com Hugo Chávez, com Maduro, levaram a criança, né, com a permissão da mãe, levou a criança para aquele alto monte, levou de avião, né? E quando o Maduro voltou, quando o Hugo Chávez voltava sem a criança. E eles iam embora, porque a criança havia sido oferecida aos demônios no topo dos montes. Isso não mudou. Isso é desde a antiguidade. O deus Moloque recebia sacrifício de crianças. E isso foi um dos motivos que Deus destruiu povos inteiros, um dos motivos que Deus puniu o povo de Israel, porque estavam sacrificando seus filhos. E o aborto é um tipo também de sacrifício oferecido a Moloque. E o presidente Trump, ele, né, começou a estourar essas redes de tráfico de crianças. Então há uma grande ira do inimigo. Nós precisamos entender que, por trás de tudo, é uma batalha espiritual. Bom dia, Riva. Paz do Senhor. A Riva está lá na Flórida. Riva, eu vi, né, que passou uma tempestade tropical forte na Flórida ontem. Como é que você está? Né, como ficaram as coisas aí? Em Boca Raton, como estão vocês? Dá notícia, ok? Pra gente, como é que vocês estão? Então, as nações estão precisando, carecendo das nossas orações. Na nossa sala de oração, nós temos as bandeiras, né? Quando o Senhor nos toca, pegamos aquela bandeira, apresentamos a bandeira daquele país diante do Senhor e começamos a orar por aquela nação. E eu sei que Deus ouve e atende orações, e que com isso Deus pode dar muito livramento a muita gente, né? Porque se o tempo se abrevia, as chances se abreviam de pessoas se salvarem, de pessoas serem resgatadas. Se o tempo se prolonga, né, tem mais como pessoas serem resgatadas. Se o julgamento de Deus contra o homem tivesse vindo do momento que Adão e Eva pecaram e tivesse Deus batido o martelo, né? Já que a raça humana vai mesmo pecar, vai se perder, vamos cortar o mal pela raiz, julga Adão e Eva aqui de uma vez, Senhor, acaba com isso. O que teria acontecido? Você não teria vindo à existência, você não teria uma chance de conhecer a Deus, de ser salvo, de participar da glória de Deus que nos espera, da vida eterna que nos espera, né? Compartilhando do amor da Trindade para conosco, não é? Quanta coisa teria se perdido. E nós não somos Deus para saber os desígnios dele, a mente dele é insondável. Se ele mandou que nós orássemos, é porque é para que a gente ore, é porque existe uma razão para que a gente, né, faça isso, porque a mão de Deus, então, vai se mover. Amém? Vamos juntos. Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que... Eu estou na leitura de Atos dos Apóstolos, e aí é tanta coisa que eu começo a anotar, tá? Ontem, por exemplo, né, esse aqui não está completo, nós vamos caminhar nisso depois. Atos capítulo 8, quando Filipe desceu, né, a Samaria, um dos apóstolos, Filipe, ele foi para Samaria e ele começou a pregar a Cristo, e todos que ouviam ficavam maravilhados, né? Todas as pessoas estavam prestando atenção à mensagem de Filipe, porque ele fazia sinais, né? Curando as pessoas, ele expulsava os demônios, os paralíticos voltavam a andar, os coxos eram curados.
E havia uma grande alegria naquela cidade de Samaria. Samaria era uma cidade que eles nem passavam por lá, né? Os samaritanos e os judeus não se davam. Era assim, realmente uma rivalidade muito grande. Mas o evangelho veio quebrando todas as barreiras, porque o amor ele derruba todas as barreiras. O amor é a força mais poderosa do universo. E então havia uma grande alegria naquela cidade por causa das conversões. As pessoas estavam sendo salvas, recebendo a Jesus como Senhor da vida delas. E entre eles veio Simão, o mágico. Ele também creu e foi batizado. E Simão era muito famoso. Eles achavam assim que Simão era uma pessoa muito poderosa, mas ele fazia tudo através de mágica, tá? E ele diz a palavra que ele creu e foi batizado. Mas como Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, ele também tinha os seus próprios planos de levar alguma vantagem naquela situação. Então ele estava maravilhado com os sinais, com o poder, né, que Felipe era usado com grande poder, e ele começou a se encantar com aquilo, e Satanás começou a colocar coisas no coração dele. Esse poder era atrativo. E quando de Jerusalém ouviram falar, né, do que estava acontecendo ali em Samaria, Pedro e João foram para lá ajudar Filipe, dar aquela força, né, testificar com o que estava acontecendo. Então desceram, Pedro e João desceram para Samaria, e as pessoas todas que estavam vindo a Jesus, elas eram batizadas nas águas por Filipe, mas até então nenhuma delas tinha sido batizadas pelo Espírito Santo, batizadas com fogo do Espírito. E Pedro e João começaram a impor as mãos na cabeça dessas pessoas, eles impunham as mãos e elas então eram tomadas pelo poder de Deus, eram batizadas no Espírito. E aí Simão, o mágico, começou a ambicionar ainda mais este poder, porque era um poder superior ao poder que ele tinha como mágico. O mágico, ele não opera com base na verdade, ele apenas ilude as pessoas, é uma ilusão de ótica, como Satanás, né? Que ele é o mágico dos mágicos, ele opera na ilusão da mentira, ele, né, tapeia o ser humano, ele engana o ser humano, ele ilude, né, a ilusão do pecado, né? Ah, isso aqui é tão bom, é tão gostoso, você vai ter prazer com isso, mas ele não mostra depois o fruto, né? A tristeza, a agonia que você vai colher depois que você vai nesse rumo do pecado. Riva está dando bom dia, diz que está tudo bem lá na Flórida, que graças a Deus foi muita chuva, mas que está tranquilo. Glória a Deus, né? Eu orei por vocês, que Deus realmente, né, não permita que essa tempestade cause ceife vidas, né? Vamos aí sempre estar orando, abençoando os Estados Unidos, porque é de lá que veio a pregação do Evangelho aqui para o Brasil. Se hoje nós somos uma nação cristã, porque houve missionários norte-americanos que vieram para cá e pagaram um altíssimo preço, morrendo às vezes doentes, com febres, né? Foi, né, com o sacrifício da própria vida de americanos, de muitos americanos, que o Evangelho chegou aqui na nação brasileira, ok? Vieram de outras nações também, mas principalmente os norte-americanos fizeram, né, uma obra mais permanente de pregação do Evangelho, né? Essa onda do pentecostal, a chegada, né, desse mover do Espírito de Deus, veio através dos americanos que vieram da Rua Azusa, né? Aliás, eles nem eram americanos, mas eles estavam lá, né, nos Estados Unidos, vieram aqui para o Brasil. Enfim, nós temos uma dívida de gratidão muito grande com os americanos, porque eles enviaram missionários durante muitos anos para o mundo inteiro, pessoas que deram a sua vida para que o evangelho se espalhasse nas nações da terra, né? E Deus não vai deixar cair por terra
isso. Deus vai honrar a igreja norte-americana por tudo que eles já fizeram por todos os povos da terra, levando salvação no nome de Jesus. Mas vamos aqui, né, continuando com Simão. Então, esse mágico, né, ele estava ambicionando aquele poder. Por quê? Porque Satanás também ele é só um mágico, né? E ele sabe que o poder dele é fake news, é para enganar as pessoas. Ele engana, né, fazendo que o pecado seja muito atrativo e a pessoa não percebe a morte que ela vai colher através da vida de pecado. E Satanás sabe que o poder dele não é baseado na verdade. Por isso, ele tentou se apropriar do poder de Jesus Cristo, né? Ele tentou Jesus Cristo, mas não levou nada com isso. Então, há um poder maior, único, indestrutível. É o poder da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Assim, né, como Simão estava de olho no poder, assim são os líderes religiosos, né, que visam lucrar com a obra de Deus. É o mesmo espírito que estava em Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Nós já falamos sobre Judas Iscariotes, você pode olhar lá no YouTube, meu canal de YouTube, Márcia Entre Nações, tem 300 e não sei quantos vídeos. E você pode ser edificado assistindo esses vídeos. É tudo palavra de Deus, ensinos, revelações, entendimentos da palavra de Deus. E recentemente estivemos falando sobre os Judas Iscariotes dos nossos dias. Quem são? Quem é Judas hoje? Quem é Simão Mágico hoje? Quanto show, quanta mágica. Você entra às vezes nas igrejas e você fala, uau, esta igreja é cheia do poder. Olha bem, que louvorzão, quantas luzes piscando, quanto isso e quanto aquilo, e você vai ver, é tudo fake. O poder da verdade, né? A vida do Espírito de Cristo Jesus não está operando vida através de tudo aquilo. Então, aqueles líderes que visam lucrar com a obra de Deus, que são usados no poder de Deus, aparentemente no poder de Deus, mas não é o poder de Deus, como este Simão. Não é? Então, Simão Mágico, ele é exortado a se arrepender de sua iniquidade. E é interessante quando Pedro fala com ele. Vamos lá um pouquinho no capítulo 8 de Atos, porque a palavra de Deus sempre é a palavra de Deus. É tão gostoso você ler diretamente, né, o que está escrito aqui. Quer ver? Olha só o que Simão falou. Simão viu que os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas e dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo, o negócio dele era dinheiro, ele achava que tudo era dinheiro. Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa vai receber o Espírito Santo. E aí ele ia se achar o máximo, né? Ele ia se achar poderoso. Então Pedro respondeu, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito a tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Nós temos que nos certificar de que o nosso coração é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Deus, ele olha qual é a nossa intenção. Bom dia, Carlos Alberto. Eu vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. Ele estava, né, querendo aquele poder, ele estava invejando. E vejo também que você está preso pelo pecado.
Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peça ao Senhor por mim para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém e no caminho eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Então, eu estou caminhando aqui, já estou no capítulo 8. Eu creio que nós já compartilhamos sobre o capítulo 10, que foi a visita de Pedro à casa de Cornélio. Hoje de manhã eu ainda voltei a meditar nessa palavra. Que coisa tremenda a posição de Cornélio diante de Pedro, né? A palavra de Deus é riquíssima e nos edifica grandemente. Mas nós vamos dar um pulinho agora, lá para Mateus 24:14. É um dos textos mais atuais, né? É o Apocalipse de Mateus. Vamos fazer um comentário aqui também, tá bom? Já vai. Onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus pela. Olha, gente, eu sempre faço Face Live, vou continuar fazendo, né, por um tempo, não sei quanto tempo, vamos estar no Face Live, mas eu estou emigrando para o YouTube. Então, nós vamos passar a fazer o YouTube a live, ok? Mas daí um pouquinho, porque nós temos ainda que tomar algumas providências para isso, ok? Mas eu quero que você vá até o meu canal do YouTube, é Márcia Entre Nações, e você se inscreva no meu canal de YouTube e você divulgue esse canal do YouTube para que a gente possa ampliar essa obra, que essa palavra possa chegar a mais pessoas, ok? Então, se você quer ser parceiro comigo nisso que Deus está fazendo, essa palavra que Deus tem trazido dia a dia, o Senhor tem falado conosco através do programa Clamor aqui na Rádio Impacto, através do Face Live. Eu quero a tua ajuda nisso, a tua parceria, você se inscrevendo no canal de YouTube Márcia Entre Nações e divulgando para que outras pessoas possam se inscrever. Porque quando a gente atingir um certo número de inscrições, então eu posso transmitir através do YouTube também, ao vivo, ok? Então tá bom, que o Senhor possa tocar aí no teu coração e você possa me ajudar a expandir esta obra para que a gente possa continuar levando a nossa visão de missões. Vocês sabem que eu sou uma missionária transcultural, né? Que eu sou muito ligada aos povos, que o Senhor me leva às nações e principalmente, né, para interceder como uma intercessora. Eu sou uma intercessora profética, o Senhor me envia às nações para interceder em loco, lá em meio às nações. Você tem sido meu parceiro, né, nas necessidades urgentes. Ainda este final de semana, eu estava conversando com a Beth Sabé, ela é irmã da pastora Lourdes, lá da Venezuela, e ela já está há alguns anos no país vizinho da Colômbia, mas tem 2 meses que ela perdeu o emprego dela, porque os colombianos agora estão com antipatia dos venezuelanos, porque chegou muito venezuelano, fugido da Venezuela, foram para a Colômbia, país vizinho, e eles tomam o emprego, né, dos colombianos, então eles estão, né, com uma resistência muito grande contra eles, e ela então perdeu o seu emprego. E ela é uma missionária ali, ela está ajudando numa igreja, essa igreja dá cesta básica para ela, ela vai com a pastora, visita pessoas, pregando o evangelho, ela está ali fazendo a obra de Deus. Mas ela ficou sem sustento, sem ter como sobreviver. E conversando com ela esse final de semana, buscando uma solução, ela me disse que se ela conseguir comprar uma motinha, uma moto simples, de segunda mão, ela vai conseguir visitar as pessoas, usar essa moto para o ministério, para dar assistência às pessoas e para o sustento dela. Por quê? Ela cozinha, ela faz empanadas, ela é muito boa nessa área de alimentação e ela
teria clientela para fazer e entregar, fazer entrega. Ela faria delivery. Com esta motinha, ela teria como sobreviver e continuar a obra do Senhor ali na Colômbia. Então, isto é um investimento missionário. E eu falei para ela, olha, eu não tenho como pessoalmente te ajudar, mas o que eu tenho eu te dou, que é a minha comunicação, que é eu posso fazer este vínculo, este link, divulgar a sua necessidade, porque estamos orando que Deus possa tocar no coração de alguém que possa estar doando. Esta moto seria, no nosso dinheiro, R$3.000. A moto usada. Uma nova é 6.000. Mas uma usadinha que já seria maravilhoso, já seria a solução, R$3.000, tá, gente? Então, se você quer participar desse desafio, se você quer participar deste ministério da Beth Sabé, ali na Colômbia, tudo que ela fizer vai ser crédito seu também, se você participar, se você me ajudar a prover esta moto para ela, ok? E é isso que eu faço, eu trago desafios, são muitos desafios, muitas necessidades das pessoas que eu conheço, que estão em meio às nações, são pessoas que eu conheço, são pessoas sérias, pessoas, né, que a gente pode ajudar, sabendo que, né, não está lançando a nossa semente em qualquer solo, mas estamos plantando, né, num solo fértil. Quando eu estava vendo sobre Cornélios esta manhã, uma coisa, né, que nos chama a atenção, e eu estou vendo que eu não vou conseguir entrar até em outro assunto com vocês, mas vamos lá, que quando Cornélio estava orando, era 3 horas da tarde, ele estava em jejum, ali adorando ao Senhor, e o anjo apareceu para ele, 3 horas da tarde. E ele ficou olhando para o anjo com medo, né? Falou, o que é, Senhor? Né? Porque foi um clarão, né? Um anjo de Deus, assim, muito iluminado. E o anjo falou para ele, Deus aceitou, Cornélio, as suas orações e as suas ofertas, as suas esmolas, as suas ajudas, a sua obra que você faz ajudando os pobres, a sua ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu de você. Então, não só o anjo colocou, né, equiparado as orações, mas não só as orações, as ações de Cornélio. Porque é fácil você orar, mas a nossa fé sem obras é morta. Nós temos que orar e agir de acordo com aquilo que estamos orando. É muito fácil você falar, Senhor, ajuda lá aquelas pessoas, mas você não ter parte nisso, você não querer ser instrumento, né, de ajuda nas mãos do Senhor. Você não quer, né, gastar nada do seu dinheiro, não quer abrir mão de nada do que você quer para você, para investir na obra do reino de Deus. Então, o anjo falou para Cornélio, do mesmo jeito que as suas orações estão diante do Senhor, as suas ações, as suas ajudas aos necessitados, o seu investimento para ajudar a sinagoga dos judeus, que ele ajudava, tudo aquilo que ele estava fazendo de prático, né, de doar o dinheiro dele também, de aplicar o dinheiro dele para as necessidades, né, das outras pessoas. Isso estava diante do Senhor. Por isso o Senhor mandou buscar Pedro, que era judeu, que não entrava na casa dos gentios. Quando Pedro chega e Pedro começa a falar com Cornélios, né? É tão interessante porque quando Pedro chega, Cornélios ele vem, olha bem, aqui já está aqui, né, no 10, Atos 10, 25. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se, curvou a cabeça diante dele, mas Pedro fez com que ele se levantasse. Então, a outra versão da Bíblia diz que ele se prostrou e adorou a Pedro. Pedro era um judeu, era um pescador. Cornélios era um homem importante, era um homem de autoridade do governo romano, que era o governo dominador. Entendam isso, não é? Este homem era para ser cheio de orgulho, jamais se prostrar aos pés de Pedro, mas ele entendeu que Pedro era um emissário enviado da parte de Deus, não é?
é tão lindo isso, a humildade de Cornélio, porque através da humildade de Cornélio, através do quebrantamento de Pedro, que Deus deu a visão para Pedro, Deus falou, Pedro, não fala que é impuro que eu estou considerando puro. Vai, Pedro. Essa barreira enorme, essa porta que estava trancada, foi destrancada através dessa ida de Pedro na casa de Cornélio. Porque, olha o que Pedro fala, quando Pedro chega, ele entrando na casa de Cornélio, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se, curvou a cabeça e Pedro fala, levanta, fica de pé, porque eu sou homem como você. Né? Olha que Pedro fala, você pode ser um general romano, você pode ser um centurião romano, e eu posso ser um pescador, né? Mas eu sou um emissário da parte de Deus, e nós dois somos homens. Tanto eu quanto você, nós não somos nada, nós somos apenas seres humanos diante de Deus, né? É uma mesma coisa. Aí Pedro fala assim, fez com que ele se levantasse e falou assim, olha, agora eu vejo que Deus ele não faz acepção de pessoas. Diante do Senhor, né, somos todos iguais. Mas aí ele vai chegando e ele fala assim, para Cornélio, para aquelas pessoas, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus ou entrem na casa deles, ou comam com eles, ok? Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim. Aquilo que Deus purifica, né? Você não pode falar que é impuro. E Deus quebrou ali um preconceito enorme da parte de Pedro, que não podia nem comer, nem entrar na casa de um gentio. E que, né, do lado de Cornélio, que aquele homem que podia ser tão orgulhoso, ele estava tão quebrantado. Né? Isso aqui eu achei fantástico. E essa barreira enorme caiu. Mas Cornélio era um homem que ele... né, ele era, como vou dizer, íntegro, né? Ele orava, mas ele agia, ele mostrava a fé dele através das suas obras. Então, por isso, eu trago essas oportunidades de vocês participarem da obra do reino. E eu falei com Betsabé, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Ele vai levantar pessoas que possam te abençoar com essa moto. R$3.000 a moto, fizemos o cálculo, né, de segunda mão e tal, mas essa moto vai ajudar que ela possa sobreviver ali na Colômbia e poder continuar fazendo a obra de ministério, que ela vai, visita pessoas, né, ministério de libertação, a necessidade é muito grande. Eu não posso estar ali na Colômbia, mas ali está a Betsabé. Vamos prover essa moto para ela, vai ser uma alegria enorme. Ela vai ser uma alegria para nós, vai ser uma alegria para o Senhor, se a gente puder alcançar este objetivo, ok? Eu sei que o nosso dinheiro hoje não está valendo muito, o dólar está alto, né? O dólar está R$6, mas não é? O dinheiro colombiano não é tanto assim, amém? Bom, nós vamos conseguir, vocês vão ver, nós vamos compartilhar dessa alegria. E vai ser uma bênção. Deus vai receber essa alegria, essa glória. Bom, e não vamos esquecer isso, ok? Que as nossas contribuições honram o Senhor, estão diante dele. Ele não esquece. Ele não esquece. E ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo que a gente planta no reino dele, ele multiplica 100 vezes mais em bênçãos para as nossas vidas. Não é? E é maravilhoso, né, gente? A gente dá essa alegria para uma pessoa, a gente dá essa alegria para o nosso Pai Celestial, né? Você deixar de lado o seu egoísmo, né? O seu egocentrismo. Não tem nada, gente, que abençoa mais a gente do que a gente poder doar, né? Dar é mais abençoado do que receber. Plantar é maravilhoso, porque quando a gente vai ver a colheita, vai vir a colheita, e aí vai ser o momento da nossa alegria, não é? Bom, eu não vou passar aqui para outros assuntos, são tantos assuntos que estão empilhando aqui, eu tenho tanta coisa linda da palavra de Deus que o Senhor está trazendo para compartilhar, tantos ensinos, isso é sabedoria. Este programa é para trazer para você sabedoria de Deus,
para você viver com sabedoria, para você prosperar nas coisas do Senhor, para você caminhar em liberdade, para você caminhar em verdade, para você caminhar. Gente, você ser livre é uma coisa mais maravilhosa, você ser livre dentro de você. Você ser livre para escolher o certo, você ser livre para ser honesto, você ser livre para fazer o bem. Não tem coisa mais linda, melhor do que você estar caminhando com Jesus Cristo, seguindo os passos do Senhor, aprendendo a ser manso e humilde de coração, aprendendo a servir como Jesus nos ensina que nós vivemos, é para servir. Aí está o caminho da alegria, o caminho da realização do ser humano. É quando você ama e você se torna bênção na vida das outras pessoas e você vê o fruto depois do seu trabalho, né? Pessoas caminhando em vitória nessa vida, não pessoas derrubadas, pessoas prostituídas, pessoas destruídas pelo pecado, pessoas tentando se matar, pessoas com medo, aprisionadas, é o que nós mais temos visto, mas nós não, nós estamos, né, cheios da vida do Senhor, de boas expectativas, de esperança para o futuro, né? Sabemos o que nos espera e caminhamos com Deus que é cheio de bondade, que nos ampara, que nos cuida e que tudo transforma para o nosso bem. Oi, Maria Luísa deixando aqui, minha querida parceira de oração, dizendo muito bom este programa. Glória a Deus! Cada palavra vem do Senhor para nós. Eu me alimento dessas palavras e eu compartilho desse alimento com vocês. Tá bom? Olha, então vamos lá, gente. Eu quero vocês me ajudando aí para a gente poder alcançar os inscritos no YouTube, para a gente poder ir para lá também, tá? E o Senhor vai ser glorificado nisso, em que a gente dê bastante fruto, que a gente possa expandir, levar para o corpo de Cristo essa visão de missões, trazer, né, respostas do que está acontecendo aqui na Terra, como é que nós vamos agir, né, diante da perseguição. Eu trouxe isso num dos últimos programas, como o Senhor falou comigo ali, quando Pedro e João foram chicoteados no templo, como eles vieram para os seus irmãos, como eles oraram, e o lugar tremeu, porque eles oraram, e Deus respondeu, eles oraram. Senhor, nos dá ousadia para pregar mais e mais a Tua palavra, com sinais e maravilhas. E é isso que nos espera. É assim que a igreja está caminhando e vai caminhar cada vez mais poderosa nessa terra, não é? Demonstrando os sinais do reino de Deus, sacando as vidas como um dia nós somos arrancados do reino das trevas para a luz. E você gosta disso, não gosta? Eu gosto de não ter sido destruída. Eu gosto de ter sido poupada, de ter sido salva, de ter sido redimida. E por isso mesmo nós devemos querer isso para as outras pessoas que nós amamos, para as outras pessoas que nos cercam, para as outras pessoas que estão em meio às nações que jamais tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas que podem ouvir, que podem chegar lá, se nós colaborarmos com eles em oração e contribuição. Estamos com o pastor Sobit lá no Nepal, aguardando a oportunidade de viajar, de ir para o oeste do Nepal, pregar no alto das montanhas, lá onde nunca chegou a palavra de Deus. Eu quero ser participante disso. E eu sou a tua chance de você ser participante disso também, através da minha vida, que nós somos assim, vínculos, canais, né? Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é ligado por juntas medulas, né? O corpo, ele é todo interligadinho. Você só precisa estar ocupando o teu lugar certo neste corpo de Cristo, fazendo a vontade do Senhor para a sua vida neste momento, ocupando, né, com as coisas, se ocupando com as coisas de Deus, andando em obediência à palavra do Senhor, né? Porque aí você vai ser um elo neste corpo de Cristo, para que ele se torne cada dia mais um corpo poderoso, como o nosso cabeça é poderoso, que ele possa se expressar através de você nessa terra, como parte do corpo dele, né? Que você seja a boca de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, os olhos de Cristo nesta terra,
porque vale a pena você fazer parte deste reino, que é um reino de paz, de justiça, de paz e de alegria no Espírito. Vale a pena você, né, ter Jesus habitando dentro de você, você cheio do Espírito de Deus. Não tem preço você andar na luz do Senhor. E eu te convido para fazer isso comigo de várias maneiras. Amém? YouTube meu, vai lá, hoje mesmo, se inscreve, Márcia Entre Nações. Tá bom? E fiquem na paz. 10h55, eu tenho que encerrar aqui. Quarta-feira a gente volta. Glória a Deus. Glória a Deus que tem sido tão fiel com a minha vida, com a tua vida. Amém? Paz.